Bom dia. A gente está aqui para gravar hoje o último podcast do ano letivo, mas depois o pessoal vai continuar nas férias, vai fazer algumas gravações nas férias, né? E eu tô aqui hoje por um motivo muito especial, que é agradecer esse pessoal que tem trabalhado com o podcast, que tem combinado como é que vai ser, convidado os colegas, escolhido os temas, né? Cuidado do Instagram, cuidado do próprio podcast na hora de colocar lá para ser assistido por outras pessoas, né? Hoje eles trouxeram até umas comidinhas, trouxeram café para tomar. Então, eu quero agradecer muito, porque são essas pessoas que fazem a diferença no mundo, né? E isso é importante porque é uma coisa que a gente deseja para que todos sejam assim, né? Todos os alunos sejam assim. E esse ano foi um ano extremamente gratificante, que a gente até estava comentando nesse pré-conselho que a gente teve. Sabe que o professor conversa muito, né? E assim a gente teve uma coisa muito importante esse ano, que foi o crescimento de alunos, né? Em muitas situações, assim. O aluno entrou aqui de um jeito e ele está saindo de outro, ou ele já era nosso e era de um jeito e ele se modificou. Acho que isso tem a ver também com o retorno à sociedade, né? O retorno ao dito normal, entre aspas, né? Porque o ano passado foi uma coisa muito pós-pandemia, todo mundo sempre ou dando a desculpa da pandemia, ou só lembrando da pandemia, e esse ano não foi assim. Eu quero falar aqui uma coisa que eu falei em pré-conselho e quero falar para vocês, quero falar para os alunos. Eu dei aula para praticamente todas as turmas esse ano, com exceção de sexto e sétimo ano. E eu quero dizer uma coisa, eu quero parabenizar os alunos, porque realmente as turmas do São Francisco são ótimas, todas, sem exceção. Nós temos alunos ótimos, nós temos alunos educados, respeitosos, alunos que a gente pode chegar e conversar e dizer, por exemplo, se ele está ruim, a gente conversar com ele sobre para ele melhorar, né? Então, o aluno mesmo vem conversar com a gente sobre várias situações, às vezes coisas bem pessoais, né? Então, eu acho que educação é isso, né? A educação não é tu chegar numa sala de aula e encher o quadro de coisa para copiar. A cópia, ela não é boa e cada vez mais ela se define como não boa, né? Quando tu tem aí uma tecnologia que é maravilhosa e existe tanta cópia, tanta mentira, né? Sendo disseminada pela tecnologia, que não é pela tecnologia, né? Pelas pessoas que se utilizam da tecnologia, né? Isso é bem importante. Então, eu hoje estou aqui só fazendo esse papel. O podcast, na verdade, foi uma ideia que eu tive e eu joguei para a turma 202 e eles abraçaram, né? E eu fico extremamente feliz por ter continuado isso. O São Francisco é uma escola que tem muitas condições de ser ótima e tem se mostrado, os alunos têm se mostrado que eles podem fazer, que eles fazem, que eles são comprometidos, né? Eu tô aqui com a Manuela, que me acompanhou lá no Ministério Público, no negócio lá da exposição da Lei Maria da Penha, né? Que foi um momento muito legal. Pena que os alunos não podem participar todos, né? Mas foi uma experiência super boa. Espero que a Manuela tenha gostado bastante. A gente fez alguns debates lá, né? Então é isso, assim, eu quero agradecer muito, né? Pela parceria, porque o mundo se faz de parcerias, né? De amizades, de parcerias, de poder contar com as pessoas, né? Eu acho que é isso que fica na vida, né? E a gente, como professor, são essas coisas que ficam na memória, né? Quando eles vão embora, quando eles se libertam ali no terceiro ano do médio, no final do ano, que eles saem que nem passarinhos, né? Voando
alçando outros voos, procurando a sua própria, o seu lugar no mundo, né? E a gente fica com saudade. Tem alunos que realmente deixam muitas saudades, né? E não que isso seja uma coisa, os outros não. Não, todos deixam, mas tem outros que se fazem extremamente presentes, né? Então, e não vamos querer dar uma de bonzinho ou lobo mau, né? A gente sabe que isso existe e existe em qualquer lugar, né? Tem aqueles que se fazem muito presentes e tem aqueles que não, né? Mas é isso, gente. Eu quero agradecer isso, né? Essa parceria, essa coisa do tu joga e a pessoa pega no ar e vamos fazer e vai dar certo, e tem dado certo, né? O pessoal é extremamente comprometido e as outras pessoas, os outros alunos das outras turmas que também se fazem comprometidos, né? Hoje a gente está aqui porque eu vou passar a palavra para eles vão conversar sobre os livros e eles leram os livros, eles já queriam falar sobre os livros, falar sobre o filme, né? E isso é muito legal, eu adoro, né? Agora eu passo aqui. O livro vai retratar o romance da Casa Real com a Casa Branca, que o Harry e o Alex, eles são meio que rivais, não politicamente falando, mas socialmente falando, eles são tratados como rivais pela imprensa e o Alex acha muito isso. E tudo começa num casamento real do irmão do Harry, que o Alex é convidado pela questão política, que eles são parceiros. E aí o Alex e o Harry caem em cima de um bolo. O bolo do casamento, que é o bolo de $75 mil, cai por cima dele e eles viram manchete nacional, assim, sabe? E aí a Casa Branca, em conjunto com a realeza, decide passar panos quentes e eles vão ter que se aturar por um tempo e sair em matéria de jornal falando que são amigos e o que aconteceu foi um mero acidente. E aí a gente vai ver a desenvoltura deles ao longo do processo. De inimigos vão passar para amigos, de amigos para amante. E aí acontece algumas coisitas mais. E eu vou passar para alguém, porque senão eu falo tudo. Eu conto tudo. Eu queria ressaltar como essa coisa de enemies to lovers, né, que tem no livro, porque é muito interessante a cena, tanto no filme quanto no livro, mas no livro eu achei muito mais detalhado, muito melhor, que a cena que eles estão no hospital das crianças, né, e eles ficam presos no armário porque acham que estava tendo um tiroteio. E é muito interessante aquela cena. Eu achei mais interessante no livro, né? Porque a gente se vê como as pessoas agem em determinados momentos da vida. Porque elas agiram totalmente diferente como eles agem na frente das câmeras, na frente das outras pessoas. Eles estavam sendo obrigados a fingirem ser amigos, eles se alfinetavam quando dava. Mas aquela cena em si, a gente vê como o Alex ficou triste com que o Harry tratou ele mal, né? Nas Olimpíadas do Rio, né, Mari? Me corrija se estiver errado. Mas, entretanto, é muito interessante ver aquela cena no livro, porque o desenvolvimento deles muda completamente. Eu acho que ali foi um ápicezinho que, tipo assim, virou pra eles começarem a ser amigos de verdade e se apaixonarem futuramente. O Alex descobriu um Harry novo, porque ele achava que o Harry era um metido, snob, e ali ele se abriu por um outro Harry. Muito normal, né? Muito... muito normal mesmo, muito principezinho. Muito padrãozinho muito da padrão, realeza. Isso, obrigada. Eu gosto bastante da questão amorosa e tudo mais, mas acho que o que mais me chama a atenção no livro
a questão das críticas que ele tem quanto à sociedade. Por exemplo, o Alex, a família do Alex, eles são latinos. Tinha a mãe dele que é loira, mas eles são latinos. Então, todo aquele crescimento que eles tiveram até o pai dele chegar na política. Ele conta no livro o quanto foi difícil, como eram as brigas. O quanto é difícil para a mãe dele ganhar. Ela tem que estar sempre correndo atrás para ganhar a eleição porque ela é uma mulher, entendeu? E essa coisa de eles focarem muito na política e trazerem regras pra gente que a gente muitas vezes não sabe. Por exemplo, o fato de que tu tem que ser casado nos Estados Unidos. Obrigatoriamente tu ser casado, tu não pode ter amantes pra tu chegar ao poder. Então eu acho isso muito interessante. E a questão do Harry, porque o Harry e o Alex, eles não ficam juntos antes, eles não se assumem antes, pelo fato de que ele mesmo diz, ele vive pelo país, ele vive pela Inglaterra. A vida dele não é dele, a vida dele é da Inglaterra, entendeu? Ele é da coroa. Ele é da coroa. Então eu achei essas coisas muito interessantes. O romance deles é lindo, é uma coisa que tu ri e chora ao mesmo tempo. Eles fizeram história mesmo, realmente. Eles realmente fizeram história. É. E eu acho essa coisa da política que eles trazem muito interessante. A Casey McKinnon focou bastante nisso. Agora que tu falou do autor, a autora, não sei. Autora. Eu queria deixar, tipo assim, é muito interessante, porque quando eu fui começar a ler, a Mari, ela me falou que a leitura é muito levezinha, tá? É muito de boa, é muito fofo. Mas, tipo assim, sim, a leitura é leve, com certeza. Mas, como tu falou, ela consegue retratar temas sérios, temas políticos, de uma forma totalmente leve, no meio de um romance gay. Sim. Isso é muito legal, isso é muito lindo. E ela consegue trazer um romance LGBT para um cenário em que em que hoje seria, tipo, imaginável. Inimaginável. Porque tudo bem que o Harry, no livro, ele não tá na linha direta associação ao trono. Mas ele é um príncipe. E falar se assumir, tanto que ele tem medo, muito medo. E eles só são tirados do armário à força porque vaza as notícias. Mas o quão isso é devastador, porque se eles não tivessem sido descobertos, se não tivessem vazado as conversas, o Harry não iria, porque tanto no filme quanto no livro ele diz, eu sou da coroa, eu não vou trocar uma prisão por outra, eu não vou sair. Sim. E isso é triste, porque em pensar que na vida real, quantos príncipes e reis da monarquia, não só inglesa, eles tiveram que manter sigilo absoluto, porque isso é considerado errado até hoje. Sim. Infelizmente. Tem uma parte muito interessante que tu falou aí da questão do seguir, de ser rei e tal, que a parte em que eu li, o Harry diz que eles estavam no pier lá conversando antes do Harry ir embora, que ele foge e diz que ele não queria pegar nenhuma doença, porque se o irmão dele inventasse de morrer, ele seria o próximo na linha de sucessão. Sim. Então ele tá extremamente preso ali. É muito engraçado não, mas é curioso tu ver que o Harry e o Alex, eles são duas personalidades totalmente opostas. O Alex no início do livro diz, o Alex é aquele cara que gosta de festa, que gosta de curtir, assim, pegando todo mundo. O Harry é aquela pessoa quieta, recatada, contanto que, se eu não me engano, diz em uma parte, não lembro se é no livro ou no filme, que, tipo, o Harry não tinha namorado ninguém, ele só aparece nas fotos com as pessoas. Que ele não pode se permitir gostar, e com as pessoas que ele pode, ele não se interessa. Então ele nunca teve uma namorada pública. Eu queria voltar pra parte que eu falei da forma de escrita, que é como a autora leva a história, porque a gente tem uma cena muito boa, que eu acho que é um alívio cômico total, assim, maravilhoso, que é a broa de milho. Que é a cena da broa de milho, que é o peru que o Alex não queria deixar no quarto lá de hotel, gastando muito dinheiro, e acabou deixando no quarto dele.
E ele tipo, liga pro Harry. e aquela cena lá é uma conexão muito boa entre os dois personagens. Sendo, tipo assim, extremamente engraçado. Eu não conseguia parar de rir quando eu lia. Mas a gente também vê uma conexão muito mais forte entre eles, assim, criando. Porque eles estavam conversando pelo celular. É uma coisa, assim, totalmente bonita de se ver, sabe? Falando em conexão, agora puxando mais pro filme, no livro, o Alex e a irmã dele, eles têm uma conexão absurda. É muito legal de ver. No filme eles cortaram a irmã dele. Daí eu vi até umas reportagens dizendo que aquela menina lá é a irmã dele e tal, porque tem uma cena que o Alex fala sobre o beijo pra ela, né? Que ele entra no escritório e fala sobre o beijo, e ela fala uns negócios que eu não vou falar, porque senão a Wanda vai me cortar. No livro cortaram no livro não, no filme cortaram a Brodemilho também. E... Não, no filme tem. Não, mas não tem aquela cena toda lá. Sim, mas é que Tipo, eles toda não poderiam tipo, botar. aparece, É, sim, cortaram até a aparece, cena mas do não tem- corneto. Cortaram os cornetos. Mas, tipo, tem toda uma cena da Brodemilho lá, ela só aparece por alguns segundinhos, ele reclama, é isso. Mas, tipo, a conexão deles é muito legal. Nem a conexão do Harry com a irmã parece muito. Na verdade, eu acho que eles zoaram muito a família do Alex. Primeiro sim, porque... o próprio Alex. Primeiro porque... O próprio Alex. No filme eles filme... trataram. No filme, ele... A mãe e o pai dele estão juntos e ele não tem irmã. No livro... Os pais são No livro, os pais são separados. E a irmã dele é, tipo, tudo pra ele... E eu gostei bastante do filme. Mas na verdade fez meio que falta o pai dele, por causa que teve no livro uma briga entre eles, assim, por causa desse negócio de política e tal. Daí no filme eu senti um pouco de falta disso, desse acontecimento, porque querendo ou não, teve uma frustração do Alex que o Harry ele ajudou, onde tudo tava meio que enlouquecendo. Sim, no ano novo. Sim. Muito importante isso. Mas tipo assim, eles apagaram a família do Alex naquela. Eles apagaram, eles deixaram, tipo, a mãe como uma pessoa imponente que diz tudo que o filho tem que fazer. E o pai como só aquela pessoa que existe. Exato. A cena que a gente tem mais focado no pai dele é quando eles vão pro lago. lago. E essa cena, eu ia comentar, ainda bem que tu tocou nela, ela foi, das descobertas, assim, de eles contando pra família, ela foi a que chegou mais próxima a ser fiel ao livro. Porque até as falas do pai no filme condizem com as falas do livro. Porque nessa questão do Harry contando pra família, foi completamente mudada. E porque uma coisa boa que teve, que na verdade é por causa da monarquia real, que trocaram a rainha, que no livro é uma rainha, que na E no filme é um rei. e no filme é um rei porque eles não podem, né? Por causa que a autora é inglesa e eles tiveram que fazer essa troca. Porque a rainha acabou falecendo e agora a gente tem um rei da Inglaterra. E aí no filme é um homem. Eu lembrei de uma coisa assim, agora falando das mães dos dois. No filme, a mãe do Harry, ela tá em uma escavação arqueóloga. E no livro, aquela mulher tá tão afundada em depressão, tão triste pela morte do marido. E era mais citado no livro. É muito mais citado. Muito mais citado no livro. Ela tá tão afundada na depressão que é triste, porque, tipo, eles falam bastante dela, até pelo menos a parte onde eu li, ela não apareceu. Exato. E agora falando da mãe do Alex, no livro, o que eu achei bem legal de ter me dado no filme, tipo, quando o Alex conta pra mãe sobre ele tá com o Harry e tal. Eu falei do livro no filme? Eu achei bem legal no... Tá. No livro, quando o Alex conta, tipo, ela faz um monte de PowerPoint, de slides, falando Ela é sobre super educação divertida. sexual e tal. E daí depois e daí deixa na cabeça dele aquela questão de só pode assumir se realmente for pra frente, porque é o príncipe da Inglaterra. E no filme eu achei mais divertida porque, tipo, tem todo aquele momento carinhoso com o filho, mesmo no meio do coisa da política, eles comem pizza, eles ficam naquele momento carinhoso, o que eu senti falta no livro. Eu Eu achei que essa coisa dela foi muito mais política
do que carinhosa. Que materna, eu, né? mas eu tenho que admitir que eu achei um romancezinho bem agressivo. Por causa que, com a política, falaram muito da política, mas romantizaram isso. Porque na política inglesa não é assim, obviamente. Daí é onde eu achei um pouco ilusão, pra quem não conhece a política inglesa e os Estados Unidos. A questão que tu falou do apoio materno, a minha parte favorita do livro, que até tá na minha bandeira pessoal que eu fiz no ano passado com a Sra. Eliane, é que na hora que a bomba explode e aí o Alex vai falar com a mãe dela, com a mãe dele, no caso, ela expulsa todo mundo, que ela tava dando uma reunião pra falar sobre isso, e aí ela pergunta, é real? Tu vai manter? E ele diz que sim, que ele ama o Harry, e aí ela fala um palavrão e diz, então eu tô contigo. Se tu vai manter, eu tô contigo e a gente vai assumir essa bronca. E mostrou um afeto, assim, de tipo... Ela tava nas vésperas da eleição mais concorrida dos Estados Unidos. E mesmo assim, ela estaria apta a segurar a bronca com um filho que se assumiu bi e não contente, o Tinha que pegar namorado dele é só o príncipe da Inglaterra. É só isso. E aí, coisa que não teve da parte do Harry na questão com a avó, né, no caso, porque a avó quis manter por baixo dos panos. Graças a Deus, no livro, a mãe dele apareceu nessa parte pra dizer... Não me conta. Spoiler. Eu já recebi várias. Então desculpa, gente, mas... Eu já recebi muitas aqui. É isso. Eu queria voltar pra parte da mãe do Alex, que tu falou que era loira, né? Mas o que eu me lembro, assim, eu posso estar bem louca. Posso estar louca. No livro ela não é descrita como loira. Não, Ela é Ela é loira. Ela é descrita como loira. no livro ela é descrita como... Como loira? Nossa, Não, não como loira, A gente. ruivada. Olha, Eu li essa parte eu li essa parte recentemente, inclusive. Eu li essa parte esquecer. Ela Tenho quase certeza que era como loira. Depois a gente vê isso. Eu só queria deixar isso explícito, porque eu lembrei quando tu me falou isso aqui. Mas, assim, toda a questão da política, como tu falou, eu acho que é bom ela ser descrita no livro de qualquer forma, da forma que seja, mesmo que seja romantizada ou não, porque é importante, justamente o que eu falei, a autora, ela fala de temas sérios de uma forma mais cômica, de uma forma mais leve, pro público que não gosta muito de estudar, não me diz assim, não, eu vou estudar sobre política aqui, entender, pelo menos um pouco, o que é aquilo, entendeu? Sim. Eu achei bem interessante o que ela disse sobre o romance meio água sem sal. Quer falar? Pode falar. Pode falar. Pode falar, né? Cara, é que tipo assim, eu só assisti o Fala filme. Mais alto, Eu né? só assisti o filme, a única coisa que eu sei sobre o livro em si é até onde o Marty e o Rafael me disseram. Mas, tipo, antes de eu ter assistido o filme, eles falaram que o livro ele focava bastante na política. Que chegava a ser chato algumas vezes. Exato. E, tipo, no Bastante. filme eles não tiveram tanto disso. Verdade, cortaram muitas coisas. Mas em compensação, eu achei que o roteiro do filme ele foi muito bom. E a câmera e a cinematografia do filme também foram muito Sim, boas. elas trouxeram- E tem uma cena que eu gostei muito, que é a cena do... Casamento? Não, Não tipo, tem casamento no filme. Não, o casamento da irmã do é que irmão. é tipo uma cena onde basicamente tem um peru no meio da... A cena da broa de milho. Inclusive é quando é Alex, né, que é o príncipe. Não, É Harry, o príncipe é Que o Harry. Harry ele fala o significado do nome do cachorro dele, que é do Bowie. E eu tive a mesma expressão que o Alex. teve, eu descobri qual que era o sentido do nome. Isso.
Eu acho que, tipo, não depende. Pra tu gostar da história, não vai ser tão dependente do livro em si, porque o filme também ele faz um ótimo papel narrando essa história. Mas se tivesse uma continuação, acho que ficaria ruim a história. Por causa que tem esse lance da política. Eles iriam romantizar ainda mais. Porque teria o casamento. Nesse daqui tem um capítulo extra que é escrito pelo... Que é falado sobre a parte da visão do Harry. Que estão falando sobre um casamento. Só vou soltar na bomba aí que temos mais um casamento real Eu vindo vi que pela a autora postou sobre estar pensando em fazer um segundo livro. Mas eu não sei se isso não deixaria a história um pouco mais... Eu não sei. Eu acho que, tipo, eu acho fazer que um seria segundo interessante. livro, eu acho que não teria a necessidade, mas acho que o filme seria interessante. Que nem ele disse, a questão visual, ela é muito boa. O filme, eu acho que, em questão visual, ele ficou muito bom. Ele tirou o romance do livro de ser água sem sal e deu uma outra experiência pra gente, entendeu? Tipo, eu vi o filme primeiro, depois eu comprei o livro, porque eu achei que o filme foi muito bom. Sim, vale a pena sim ver. É uma história leve, que dá pra que te distrai bastante. Então se Tu não for nada dá sério... muita risada. Eu acho que essa questão do filme foi assim bem... Eu sou bastante chata, a Thaís adora falar isso, com a questão de tipo... Adaptações. Eu sou um pouco insuportável, vamos dizer assim, com essa questão. Então eu leio o livro, eu me apaixono pelo livro, e aí eu vou ver os filmes e tem um monte de crítica. Nessa questão, a única coisa que me pegou no filme é o descaso que fizeram sobre o Alex, que não tem nos livros. Porque o Alex é filho da presidenta dos Estados Unidos, ele é o primeiro filho. Então, ele tem toda uma assessoria da mãe, ele tem um serviço secreto, ele tem guardas-costas pessoais pra ele. Mas ele tem guarda-costas no filme. Sim, mas ele tem uma e ela quase, tipo, não aparece e ele vai sozinho, tipo, praticamente sozinho. Na parte em que eles estão na entrevista no filme, ele fala, ela pode me maquiar, e o cavalarista diz, não, é só o Harry é paparicado, sendo que no livro, tanto o príncipe quanto o Harry são igualmente paparicados, assim, essa questão. Mas nessa parte, quando eles vão pra Inglaterra, ele não é paparicado, assim. Quando os dois estão lá nessa coisa de assessoria, que é na Inglaterra, nem no livro o Alex é paparicado, porque eles estão na Inglaterra, porque lá o foco é o Harry. Lá ele não importa muito. Exatamente, lá ele é um civil. É um Zé. É um Zé Ninguém. E isso eles deixaram bastante retratado no filme, assim. Eu achei... tipo, não que não precisa... É que no filme, em vez deles, tipo, colocarem os dois no mesmo pedestal, eles colocam o Harry um acima. É porque no filme, eu percebi isso, o filme é praticamente narrado pelo ponto de vista do Harry. Porque a parte que estoura a bomba muda. Quando estoura a bomba no livro... Lá vem spoiler. Mas é que... Pode falar. Vou ter que falar. Quando estoura a bomba... Eu ia falar sobre a bomba. Quando a bomba estoura no livro, eles ficam em, tipo, quarentena. E a bomba estoura mais pro lado do Alex, que ele tentando falar com o Harry não conseguindo. E ele conversando com a mãe. É toda uma questão mais da Casa Branca do que E quando estoura no filme, é o oposto. Tipo, não é visto o furdunço na Casa Branca, e sim na Inglaterra. É porque, se a gente for parar pra pensar, eu não sei se isso realmente é assim, mas os Estados Unidos, ele aceitaria mais do que a Inglaterra. Verdade. Porque a Inglaterra, ela é um país mais fechado, assim, mais rígido. A coroa e tal, ainda mais o príncipe, entendeu? Sim, no livro eles ficam em quarentena, eles não conseguem se comunicar. Eles só se comunicam porque, isso é muito legal, que a gente só descobriu nesse momento, a assistente pessoal do Alex e o cavalarista do Harry, isso é muito legal. Eles têm um caso e eles viram qualquer noivo, e a gente não faz ideia.
Só que a gente só descobre nessa hora porque ela ajuda eles a conversar por telefone. Pelo telefone particular. E aí a gente descobre que a Inglaterra, no livro, a gente descobre que a Inglaterra também tá fechada em copas e que estão deixando a poeira baixar assim. E a rainha, no livro, queria até passar, tipo, dizer que era mentira, dizer que não é bem assim. Mas no que filme o rei também não quer fazer isso? Sim, que é a teoria da conspiração. Quer E aí eles mandar o Harry pra longe e tal. Eles fazem uma reunião, né, no livro. Na verdade, é muito interessante toda essa situação, por causa que a gente vê o tempo todo no livro, no filme, um Harry fechado, que tenta suprir os sentimentos, tá dentro do armário, tudo isso. Mas quando explode essa bomba, pode ver que parece que tudo vai à tona, tudo que ele guardou todos esses anos, tanto que no livro fala nitidamente que ele tem uma crise de pânico quando ele vê o Alex, por causa que ele não aguenta mais toda aquela pressão. Daí isso é o que faz o Alex surtar também um pouco, por ver ele naquele estado e conhecer, ver que ele não era assim. Ver que finalmente ele tá meio que explodindo, colocando tudo pra fora, por não aguentar mais mesmo toda essa situação. Durante o filme e o livro, a gente vai conhecendo vários Harrys diferentes. Verdade. Do príncipezinho que ficava lá quietinho, do cara arrogante que xingou o Alex A gente descobre nas que Olimpíadas. a gente descobre que é o motivo dele ter sido rude. Ele foi rude porque o pai tinha morrido há poucos meses e a coroa fez ele viajar pra uma, tipo, pra ser sorrindo nas câmeras, pra ser tá tudo bem. Tem uma questão que no livro retrata bem, que é sobre a questão da irmã do Harry, que é dependente. Ex-dependente. Tá no processo Tá no de... processo. E aí a gente continua desconstruindo a realeza, porque nesse livro a realeza tem uma princesa com depressão, que é a mãe deles, tem uma princesa que é uma ex-viciada, e tem um príncipe gay. Então, esse livro desconstrói, e eu acho que isso é bom, porque a gente no mundo, a gente vê, tipo, a família real como uma coisa perfeita. É, uma coisa perfeita. Mas isso nunca aconteceria na vida real, não iriam deixar isso vir à tona. Quando é que foi lançado o livro do Príncipe Harry? Do 2022. O livro, esse livro aqui foi escrito em 2020. Vocês perceberam um monte de coisas parecidas? 2019. 2019? Eu falei. Tem um monte de coisas parecidas, por